Fechamos já isso. Ah, tem que aparecer aqui escondida, não é? Ok, então vamos já isto. Dá aqui uma coisa espetacular que nós temos que falar, que é, estão a ver todos? Ainda não. Ah, sim. Não? Falar destas coisas. Os tipos de letras, manchas de escritas, normas para a escrita, essas coisas todas. Pronto. Então, as características essenciais da letra são o tipo, o tamanho, a cor e alguns efeitos especiais que nós lhe queiramos dar. Como toda a gente sabe, se forem ao Word tem este tipo de letras, mas há letras que não devem ser utilizadas. Acho que vocês também sabem isso. Certo? Uhum. Por acaso não está aqui escrito, mas normalmente o que se usa mais é o Arial, é uma O outra. Times New Roman, sim. Nunca usar o Comic. O Comic, não usem nos vossos trabalhos. Pronto. Então, é uma sensação, é infantil, pronto, não é muito. Profissional. É. Ah, então, normas, lá está, utilizar fontes com fácil de caracteres, deve-se procurar evitar a confusão entre os algarismos 3, 5, 8 e 0, porque estes especificamente perguntam vocês, não sei, eu não faço confusão entre eles, mas pronto. A marginação, isto aqui até é interessante vocês saberem, não é tão mau como os envelopes. Normas para a marginação das páginas, isto sobretudo para trabalhos, quem está na faculdade, quem faz trabalhos escritos. Todas as páginas devem respeitar a seguinte configuração: do lado da lombada uma margem de 3 centímetros, nos restantes lados topo, exterior e fundo da página entre 2 e 3 centímetros. A paginação deve ser efetuada em todas as páginas em numeração árabe a partir da página de rosto. As margens e espaçamento devem ser suficientes entre as manchas de texto, evitar colunas de texto muito estreitas ou próximas entre si, porque depois não se percebe nada. Os espaçamentos. Não andei, pois não. Não. Sim, andou. Andei? Não. Então, deve ser, normalmente o tamanho é o 12, máximo 13, eu aconselho o 12. O espaçamento deve ser o normal, entre caracteres, não façam aquele simples, que fica muito pegadinho. Entre linhas, espaço e meio. Espaço e meio ou duplo facilita a navegação ao longo do texto. Não façam duplo se por acaso os vossos trabalhos forem muito longos, porque depois ainda fica mais longo. Quando é isso, utilizam 1,5 ou então 1,15 no máximo dos máximos. Não façam 1 porque fica mal. Mas não façam textos demasiado longos, acima de 70 caracteres. Espaçamento entre letras demasiadamente reduzido dificulta a leitura. Devem utilizar-se fontes proporcionalmente espaçadas, pois são mais legíveis que as monoespaçadas. Mais é possível centrar o texto entre as margens laterais e entre margens superior e inferior numa página. Isso depois é que também é conforme os gostos. Vocês querem. Centrar o texto horizontal e verticalmente numa página é a função mais frequentemente utilizada para criar uma folha de rosto para um documento. Ok. Pronto, temos aqui depois vários exemplos. Aqui é o exemplo de um texto que é Arial 12, espaçamento 1,5, fica assim. Arial 12, espaçamento duplo, fica assim. Ok? Times New Roman, Trill, espaçamento 1,5, fica assim. Uhum. Ok? Espaçamento duplo, assim. Arial 12, espaçamento 1,5, alinhamento à esquerda. Espaçamento duplo justificado. Toda a gente sabe isto. Agora, técnicas de elaboração de documentação. Também já falámos porque é que é harmonização de conteúdos, prevenção do erro no preenchimento, aumento da segurança na circulação,
Depois a classificação dos documentos, aqui pode ser importante para vocês, pode ser até para teste, não sei. Classificação dos documentos podem ser classificados quanto à natureza, serem unitários, ou seja, aqueles que se bastam a si próprios, contêm um conjunto completo de informação, processo ou dossiê, conjunto de documentos ordenados que dizem respeito ao mesmo assunto e que podem ser objeto de várias utilizações, como as faturas. Não protegidos ou sem classificação, são de larga difusão, confidenciais, estão sujeitos a medidas restritivas, como são os processos individuais, por exemplo, já falámos sobre isso, os comerciais, que são para fins comerciais, científicos, informação científica ou didática, oficiais, e aqui a sua organização tem como função auxiliar e assessorar a administração pública, decretos, e normalmente estes são para consulta pública. Quanto à finalidade, a posição, o objetivo de conservar ideias ou informações, o documento funciona como fonte de informação, por exemplo, o registro de um hotel, circulação ou transmissão é para circular as ideias ou a informação, o documento é veículo de transporte, como uma fatura, por exemplo. Depois, tipos de documentos, temos os textos e os relatórios. O relatório, acho que toda a gente sabe o que é. O que é um relatório? Uma forma de comunicação organizada sobre alguma coisa que está a acontecer ou que já aconteceu. Tem um grande valor de análise, temos relatórios de faculdade, temos relatórios sobre artigos científicos, relatórios sobre várias coisas. Podem ser formais, informais, externos, internos, rotina ou acontecimentos específicos. Quando é que vocês devem apresentar relatórios? Nos vossos trabalhos normais? Oi, desculpem. Quando têm cargos de gestão? Em estágios, em estudos, quando há uma infração, um acidente, fazem o relatório do acidente, nas vendas, relatórios das vendas, inspeções, revisões, participações em congressos, conferências, seminários, anomalias, avarias, estudos de mercado, peritagem, relatórios de contas. Qual é a estrutura de um relatório? Os relatórios mais simples têm uma introdução, o desenvolvimento do tema e a conclusão. Mais complexos, temos uma capa, temos a página do título, temos o título do relatório, o nome do autor, destinatários, data de referência, em alguns casos até temos dedicatórias. Já viram isso, certo? Índice, resumo, introduções, corpo de desenvolvimento, as conclusões, as recomendações, mais anexos, agradecimentos, referências, bibliografias, glossários, blá blá blá. Querem que eu disseque isto tudo? Não, da minha parte não. Então, a linguagem do relatório também não é qualquer uma, deve ser precisa, deve ser exata, deve ser breve e deve ser concisa, ok? Vocês devem ter consciência que querem que o vosso relatório chegue ao maior número de pessoas possível, portanto, convém que a vossa linguagem seja clara. Não usem palavras compridas. Oi? Deve ser feito na primeira pessoa do singular, quando realizado por várias pessoas na primeira pessoa do plural. Concreto, não devem utilizar palavras no calão. Deve ser com frases curtas, parágrafos curtos e frequentes, completo, não deixar dúvidas. Tenham muito cuidado com a pontuação, com a ortografia e deve ter um glossário. Mais. Cartas e ofícios. A estrutura da carta também já vimos, cabeçalho ou timbre, o endereço do destinatário, as referências, já vimos aqui, a data, o assunto. Agora aqui, é importante vocês verem isto, não é importante para teste, é importante só para vocês. Como é que iniciam a carta? Normalmente aqui às vezes há dúvidas. Excelentíssimos senhores, Vossa Excelência, Excelentíssima Senhora ou Caro. Eu normalmente faço Excelentíssimos Senhores e ponho entre parênteses as, senhores as. Pronto, fica logo arrumado para todos, ok? Aqui. Eu utilizo este primeiro. Ok?
Quando numa situação mais informal, formal, ainda é formal, mas um bocadinho mais informal. Diz o caro ou cara, ok? Mas numa situação bastante formal, excelentíssimos. Na introdução, o primeiro parágrafo da carta deve identificar claramente a recepção de qualquer comunicação anterior, foi aquilo que nós falámos, quem é que é o remetente e a razão por que escreve a carta. Venho por este meio responder-vos a, ou venho por este meio escrever-vos porque, ou venho por este meio responder à vossa oferta de blá blá blá, ok? O corpo da carta deve ser constituído pelos factos e explicações e opiniões e o desenvolvimento lógico do que é que vos traz ali. Depois devem encerrar com o parágrafo de encerramento e a assinatura. A assinatura é por cima do nome e o cargo, por acaso tiverem, muitas vezes até um carimbo, ou às vezes utilizam o cargo, ou às vezes não põem nada, só põem o nome. O PS, que é o post-script, uma anotação na margem que pode dizer respeito a qualquer pormenor que por lapso não foi incluído no corpo. Anexos, se houver anexos. Iniciais identificativas de quem redige e de quem datilografou. Mais. Cartas de encomendas são cartas comerciais para quando queremos encomendar alguma coisa, ou pode servir para acompanhar as notas de encomendas ou de vendas. É emitida normalmente pela empresa que compra, com o timbre da empresa e onde identifica as quantidades, qualidade, condições de transporte, entrega, pagamento dos artigos a encomendar. Mais, a nota de venda é o documento emitido pela empresa não compradora, mas a que vende, com as mesmas regras, e o objetivo é sempre o mesmo, registar a encomenda de artigos, e é o que constitui o primeiro passo do contrato de compra e venda. Tem aqui o exemplo de uma carta de encomenda. Oi, desculpem, agora está a andar demasiado depressa. Ok? Não tenho muito com vocês, mas ficam com uma ideia. Quem já fez, se calhar a Rita já o fez, não sei. Não? Se eu fiz foi algo semelhante, mas foi noutra empresa em que trabalhei. Nesta aqui era mais agência imobiliária, não tinha encomendas deste género. Ok. Pronto. Uma carta de reserva, por exemplo, quando há uma reserva feita por telefone. Neste Aqui, caso, as mesmas regras aplicam-se aos e-mails, certo? não percebi, Tatiana. Se as mesmas regras aplicam-se a Sim, e-mails. sim. Aqui, quando houve uma reserva, formaliza-se o contacto por estes elementos estruturais, a data de entrada e saída, a alternativa à data de partida pretendida, quando é um hotel, dados de identificação de quem reserva o número de pessoas e essas coisas. Especificação do que é que se pretende reservar, pedido de confirmação, forma de pagamento, ok? Pronto. Mais coisas. E aqui tem um exemplo de uma carta de reserva. O assunto é formalização de reserva de alojamento. Excelentíssimos senhores, vimos por este meio formalizar a reserva previamente acordada por via telefone, especificando as condições da mesma. Taca. Pronto. Aqui os melhores cumprimentos subscrevemos, ou eu utilizo muito atenciosamente. Depois, a carta de envio, transporte e entrega de mercadorias. A estrutura, o assunto. A que nota de encomenda venda diz respeito ao envio, detalhes sobre o envio, qual é os anexos ao envio, se há uma guia de remessa, uma fatura, conhecimento de embarque, uma senha, quais são as condições de venda a pagamento acordados, qual é o encerramento. Relativamente às mercadorias, qual é a carta deve dizer quais é que são, a quantidade e qualidade, qual é o preço. Relativamente ao transporte, deve-se dizer a designação do meio de transporte que se utiliza, as condições e o local de entrega. Quanto ao pagamento, a carta deve mencionar as condições do pagamento, se há descontos ou não, a forma do pagamento, como é que é, e o prazo de pagamento. E tem aqui outro exemplo. E aqui já aparece a vossa encomenda com a referência. Ok? Depois,
carta de cobrança. Neste aviso de rotina, nesta fase limite de se lembrar ao seu cliente que o prazo acordado para efetuar o pagamento já foi ultrapassado. Em cumprimento do prazo de pagamento, se o cliente é habitualmente cumpridor, mas não efetua o pagamento no prazo acordado, pode estar a passar dificuldades, pelo que em nome do seu comportamento passado, há que delicadamente, até porque podem perder um cliente, abordar a situação enviando uma carta onde se sugere ajuda e não se pressiona demasiado. Incumprimento do prazo de pagamento, o contencioso, quando o incumprimento do prazo de pagamento já ultrapassou todas as fases, ele continua a não cumprir e então aí deve-se ser mais duro e pode ir ao meio judicial, que nunca dá em nada, mas pronto. E aqui tem um exemplo de uma carta de cobrança. Ok? Posso? Sim. Depois, uma carta de reclamação, e aqui vamos especificar que houve uma situação que não nos agradou. Devemos dizer quem somos, para quem é, a data, resumir o assunto, o corpo da carta, a situação que nos levou até ali, exposição do que é que pretendemos, a assinatura e a referência a documentos em anexo se for necessário. Aqui é muito importante isto, quando vocês reclamarem de alguma coisa, guardem sempre uma cópia ou uma fotocópia da carta já assinada. Se entregar em mão, peçam que o destinatário assine e guardem essa cópia com vocês para comprovativo. E aqui tem um exemplo de uma carta de reclamação. Mais ofício, já falámos sobre isso também. Não se esqueçam, simplicidade, clareza, objetividade, concisão. E tem aqui um exemplo, já falámos nisso, nossa referência, a data, blá blá blá. Okay. Pronto. Aqui já falámos também dos benditos envelopes. Também não vou estar a moer agora com isto. E aqui já falamos coisas mais internas, nota de serviço. Aqui muitas vezes parte da hierarquia para os subordinados, é emitida em duplicado, devolve-se o duplicado assinado pelo receptor com a indicação da hora e o dia em que foi recebida, obedece a uma numeração e tem elementos, o número, o assunto de e para, data, assinaturas. Utiliza-se mais a nota interna. Pronto, isto é uma ordem de serviço, alguém, um superior hierárquico mandou para o outro uma norma que entrou em vigor. Por exemplo, por ordem expressa da Direção-Geral, solicita-se a obrigatoriedade de comunicação das datas de realização das entrevistas profissionais de seleção com mínimo de uma semana de antecedência à direção do departamento, ou seja, isto é uma ordem de serviço que veio do Departamento de Recursos Humanos para a secção de recrutamento. Okay? Isto também pode acontecer. O memorando, como o próprio nome indica, é uma comunicação interna, tipo um apontamento ou notas com a finalidade de registar, é como se fosse um lembrete do telemóvel, isto hoje já quase em dias, já quase não se usa. Então, dispensa o uso de formalidades exigidas numa carta, comunicação rápida e objetiva, como se fosse um bilhete. Depois tem estas normas, 21 centímetros de largura, 15 de altura. Pronto. E tem isto aqui, também não tem grande interesse. E tem aqui um exemplo de um memorando. Processamento de vencimentos, relembramos a necessidade de instrução aos novos colaboradores da empresa quanto às datas de processamento dos vencimentos para que estes possam entregar em tempo útil os recibos de prestação de serviços. Foi o Departamento Financeiro que enviou para o Departamento Financeiro e o Departamento de Recursos Humanos, para eles se lembrarem disto. Depois comunicados, comunicação, nota informativa ou informação, que são situações que dão origem a circulares informativas, são a abertura de uma sucursal, a renovação de instalações, introdução de novos serviços, acessibilidades, mudanças de instalações, alterações de horário, divulgação da situação financeira da empresa, recrutamento de alguém, despedimento coletivo. Isto acontece muito e isto é importante, acontece muito circulares,
Pronto, as circulares existem muitas vezes nas empresas, há uma norma qualquer e então faz-se uma circular que revoga essa norma ou altera essa norma ou pelas situações que se estão aqui a dizer. Ok? Pronto. E aqui tem esta estrutura, enquadra-se o acontecimento, informa-se no que é que consiste a mudança e pôr com otimismo a dizer que é sempre para melhor. E temos aqui. Informam-se todos os funcionários que, devido ao atraso nas obras de remodelação na cantina da empresa, esta encontrar-se indisponível até ao final do próximo mês de outubro. Solicitamos desde já a vossa compreensão. Pronto. Depois temos aqui a circular. Pronto. Mais. A circular apresenta o timbre, a numeração, a procedência, de onde é que veio, qual é que é o assunto, o contexto, a assinatura ou nome ou carga, as iniciais do signatário e do digitador. E tem aqui o exemplo de uma circular. Ok? Vou adorar o módulo, não estão? O requerimento, isto faz-se muito, isto é importante para vocês em recursos humanos, porque os vossos trabalhadores, é a única coisa que eu vos peço aqui para tomarem atenção, por favor, acordem todos, vocês vão receber muitas coisas dos vossos trabalhadores por requerimento, por exemplo, licenças é por requerimento, mudanças de horário é por requerimento, várias coisas são feitas por requerimento, ok? Por exemplo, estou aqui a pensar, agora só me vem à cabeça os horários, mas pode ser também coisas com vencimentos, é tudo feito por, normalmente os trabalhadores dirigem-se aos recursos humanos através de um requerimento, está bem? Por isso, este é importante para vocês. Dá-se o nome de requerimento a uma petição geralmente escrita, segundo as normas legais, dirigida a uma entidade oficial de justiça da administração, solicitar algo a que se tem direito ou se julga ter, obter informações sobre determinado assunto, solicitar providências, convocar uma ou mais secções, obter determinado documento, obedece a uma estrutura formal e deve ser preenchido com clareza e perfeição, ser apresentado uma folha branca ou formulário fornecido para o efeito, separar os diferentes pontos do texto por um espaço em branco, pode haver uma minuta ou não, então tem uma estrutura, tem o encadeamento da necessidade da pessoa e depois tem o fecho, e normalmente é assim. Pronto, aqui é uma pessoa que se digna de emitir certidão onde conste que a referida não é devedora à Fazenda Nacional de qualquer impostos. Pronto. Também posso pedir uma certidão a vocês onde digo, ou a pedir uma alteração de morada ou a dizer que a pedir, por exemplo, jornada contínua, que é quando peço redução de horário porque tenho um filho menor de 12 anos, ou faço um requerimento a pedir a alteração da posição remuneratória porque fui-me informar com o sindicato e afinal vi que estou há não sei quantos anos na empresa e se calhar tenho direito a uma alteração da posição remuneratória, ok? E é através de requerimento que eu o faço. Pronto, gostaram? Digam todos muito! Muito! Ainda bem, foi o preferido de todos, não me digam. Ainda falta um PowerPoint, não é? Não, falta aquele dos recursos humanos, mas pronto, como é uma coisa mais soft e que também se dá assim no instante, esperamos pelos colegas e é uma coisa soft. Também em 20 minutos a gente despacha aquilo. Pronto, vamos descansar hoje, também tem sido sempre até tarde. Esta fica toda dada e pronto, eu sei que todos adoraram, nem vamos falar mais sobre isto. Pronto, nem vamos comentar, faz conta que isto não aconteceu. E pronto, tem o manual, qualquer dúvida também já sabem, podem consultar o manual ou consultar a mim, também não há problema nenhum. Mas de qualquer maneira, pronto, eu não tenho muito a dizer sobre isto, sinceramente. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Okay. É o que é. Pronto. Outra coisa, que isto não está aqui nos conteúdos, mas eu já vos disse, mas vou-vos repetir para a vossa vida profissional.
Quando forem fazer apresentações em PowerPoint, não se esqueçam, espaçamento 1,5, letra 24. Isso não se esqueçam. E normalmente é justificado. Okay? Não façam slides muito extensos. Pronto, e é assim que eu tenho para vos dizer. Tenho muito mais a dizer sobre estas coisas. Então vá, descansem e pronto, vá. Isto foi uma calmaria depois da tempestade do processamento de vencimentos. Bárbara, Já não vai haver mais nenhuma seca. A partir de agora é tudo giro. A seca era esta. Tá Bárbara, bem? o portfólio do módulo 4 é para entregar quando? A reflexão. A reflexão. Era até amanhã, sexta-feira. Tá bem? Então vá, boa noite a todos, bom descanso. Tá? E pronto, espero que tenham gostado. Tchau. Obrigada. Boa noite, até Tchau, quinta. Sora. Tchau.